Boa tarde. Agora tá aparecendo no YouTube? Sim, demora um tempinho, mas a gente já tem aqui 10 pessoas com a gente. Já foi, já. Boa tarde, gente. Oh, a Jéssica aí. Espera, eu vou tomando um tererê aqui. Fazer a digestão do lanche rápido que eu comi no horário de almoço. Horário da manhã. Foi o lanche. O lanche rápido. 2 sanduíches gigantes. A fotinha que você colocou na apresentação aí é uma foto do YouTube, né? Uma foto do YouTube? Divulgação. Ah, é. Eu tenho que circular umas fotinhas melhor na internet. Ah, pois é, professora. A gente joga o seu nome no Google e acha o que Sai aparecer, a essa. gente escolhe. Eu acho que não tem nem umas 3 fotos que saem, na verdade. Chapéu eu Não nem tem. falei mais. Chapéu dele pro seu Zé do Panda. Já foi, já. Boa tarde, gente. Camila, por esse sistema você consegue ouvir a Claire falando? Eu consigo? Sim, se ela falar com a gente aqui, eu acho que eu consigo. Mas é só você que consegue, a não ser que você coloque o áudio dela aqui. Ah, é. A não ser que eu coloque ela na. Mas eu não tô escutando ela, só um minutinho. Claire, se você quiser, vai nos 3 pontinhos ou aqui na câmera e microfone, vai no áudio, e aí você seleciona o microfone. Foi isso que deu aquele errinho de manhã. Foi aqui que eu fui. Vou te mostrar aqui no WhatsApp.
Ah, agora que eu percebi, ele tá invertendo a imagem. Claire, posso te colocar aqui para ver se a gente escuta? Aí, acho que agora se você Oi, falar vai. Aí, dá certo. Ah, no Uruguai. 4 minutos antes a gente aprendendo, você viu, né, Alan? Ah, mas é isso aí, ó. Tá desbravando. Né? Eu acho que esses pontinhos não aparecem pra mim, só pra você, ou não? Eu não tenho certeza. O meu Genética tem, aí, como é que faz? o meu tem uma engrenagemzinha escrito câmera, microfone. Aí você pode entrar e escolher. É, mas eu acho que não saía mesmo o áudio porque não tava antes aqui. Oi, Aí se deu a certo. internet cair, como é que faz? A sua. Aí eu apareço Ah, automaticamente? aí, eu acredito que se você tiver logado no PPG Ecologia, né, aqui no Hum. dá certo, mas não vai cair não. Acho que não. A risadinha dela. É, É, pode Não vou acontecer, ter, não né? vou pode. ter muita confiança nesse não, nesse vai cair não. Bom, eu vou entrar lá no e-mail, caso, né? Caso aconteça alguma coisa. Pessoal que está na live, que quiser compartilhar o link, viu, pode compartilhar. A gente fez a distribuição do link dessa forma, porque a gente não sabia muito bem como ia ser. É nossa primeira vez aqui, mas se quiserem convidar alguém, pode compartilhar o link, tá? Deixa eu compartilhar, que tem gente me mandando aqui. Se você quiser me tirar da tela, pode tirar. Tá Camila, era só bom. fazer o teste. Vou tirar você também, professor, porque senão vai mostrar sua tela. Aí depois você compartilha de novo. Tem que achar aqui o e-mail que você mandou, que tem uns links para mandar pra pessoa. Um monte aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou dar início aqui aos informes do ECOM e logo em seguida a gente já apresenta o professor Alan e damos início à palestra de abertura. Meu nome é Camila, nós estamos aqui com a comissão do ECOM no suporte e hoje daremos início ao ciclo de palestras de ecologia, o ECOM. Esse é um evento tradicional aqui do programa que tinha ficado parado por um tempo, estamos retornando agora com formato online. Agradecemos a disposição em participar conosco nessa palestra e ao palestrante, né, o professor Alan, por ministrar essa palestra de abertura. Destacamos a importância da comissão do Instagram, que nos ajudou a divulgar os links e chegar até vocês. E gostaria de avisar sobre o que todo mundo sempre pergunta, que são os certificados. Os participantes com 75% de frequência no ciclo receberão certificados. O link para a lista de presença está na descrição do vídeo, mas ele ainda não está aberto. Eu vou abrir o formulário para resposta
ao final da palestra do professor, na sessão de perguntas, e vou deixar ele aberto por até 10 minutos depois que a gente encerrar, porque aí quem está no celular não precisa clicar no link e sair, né, da live para poder responder o formulário. Então, fiquem atentos, assim que finalizar a palestra, eu vou abrir e vou avisar. E vocês têm que preencher, por favor, corretamente, porque nós vamos fazer o cadastro da atividade e ainda não sabemos como que a gente vai emitir o certificado, se vai ser pelo sistema do CIEX, que pede o CPF, ou se vai ser de forma autônoma. Por isso, a gente pede que preencha corretamente, para depois não acontecer erros, né? Esse evento ele é organizado em parceria com a Coordenação de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Então, nós estamos aqui retornando o evento, que é esse ciclo de palestras, por isso que a gente está divulgando, assim, primeiro, mais devagar, para ver como que vai ser o alcance. Nós temos a intenção de atingir público diverso, por isso vocês podem compartilhar, participem aqui hoje e podem compartilhar depois. E é isso. Vou apresentar agora o professor Alan. O professor Alan, ele é aluno daqui da Universidade Federal de Uberlândia desde a graduação. Ele fez bacharelado e licenciatura aqui no curso, depois seguiu, né, mestrado, doutorado, fez doutorado com período sanduíche na Universidade da Flórida, e desde muito tempo ele já trabalha com formigas, comunidades, e participou aqui do LEIS, né, do Laboratório de Ecologia de Insetos Sociais, mas agora ele também está trabalhando em outras linhas de pesquisa, ecologia de comunidades, ecologia animal, mimecologia, né, que é a sua área mãe, ecologia de comunidades e ecologia vegetal. Então, o professor ele já lecionou na Universidade Federal do Goiás, na unidade Catalão, que agora se transformou em FCAT, né, Universidade Federal de Catalão, e irá apresentar, então, para nós hoje, a palestra de abertura com o tema Como Provar o Óbvio em Ecologia. Então, a partir de agora, eu vou retirar da tela e vou ficar aqui no suporte nos comentários, tá, pessoal? Está liberado para mim agora, Camila? Isso, é com você. Então, boa tarde a todos. Muito feliz com a presença aí de muita gente para participar da abertura desse evento. Agradeço ao pessoal da comissão que puxou a ideia, organizou tudo e correu atrás para que o evento voltasse a acontecer. Acho que é um evento interessante, né? Ajuda a integrar todo mundo. E agora, nessa distância, com a pandemia, é mais uma oportunidade para todo mundo se encontrar, conversar, pelo menos desde que seja de forma remota, interagir um pouco, né? E agradeço também o convite para ser a primeira palestra. Foi um convite meio na pressão, mas como eu estou participando da comissão também, e a gente vai começar já em abril, para não demorar demais, então, para não fazer pressão pessoa de fora, então eu já me prontifiquei dessa primeira palestra em função do prazo. Então, fico feliz de poder contribuir e poder abrir o evento, né? Retornar o evento para pós-graduação. Okay? Inicialmente, né, eu pensei na palestra que a gente discutiu bastante, a comissão, e a gente pensou em palestras onde a gente fizesse uma troca de experiência, né? Não fosse uma simples apresentação de artigo. Então, pensando nisso, eu pensei nos artigos que eu publiquei no ano passado, um artigo mais recente, para poder discutir brevemente, e também para passar uma experiência que eu tive em relação a esse artigo, que está bem vinculada com o tema, né, que o pessoal propôs para a palestra, né, que é a questão da obviedade em muitos trabalhos de ecologia. Ao longo da minha formação, eu ouvi muito a frase de que ecologia é a ciência do provar o óbvio, né? Mas é interessante que muitas vezes quando você justamente vai trabalhar com obviedades ou vai publicar uma coisa que aparentemente é muito óbvia, você tem muita dificuldade de finalizar esse trabalho e publicar esse trabalho. E isso está bem presente nessa publicação que eu fiz no ano passado, de um trabalho, e a resistência, né, que às vezes eu encontrei
em relação aos resultados, né? Não tinha nada errado, trabalho interessante, bem feito, e mesmo assim eu tive muita resistência, né? E aí eu quero contar essa história para vocês, né? Essas experiências que eu tive, que alunos meus tiveram também, quando participaram até de eventos divulgando o trabalho que nós estávamos desenvolvendo, ok? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha só para poder guiar, nada muito complicado, só para a gente poder direcionar a apresentação, ok? Então, vamos lá. O trabalho, como a Camila comentou, em 2013 até 2018, eu fui professor na UFG, lá em Catalão, né, atual UFCAT, na Universidade Federal de Catalão, e lá eu desenvolvi alguns projetos numa unidade de conservação, né, um remanescente natural que tem no município, que é de propriedade da UFG, né, a Fazenda Pé do Morro. Então, é uma área que é de propriedade da universidade, é uma área menor do que esse fragmento aqui, tem acho que 95 hectares, mas o fragmento é maior e tem outros fragmentos próximos. Então, é uma área relativamente bem conservada, a maior parte nunca foi alterada, então tem uma vegetação interessante, tem uma variedade bem grande de fisionomias, então dá para fazer bastante estudos interessantes na área, apesar dela ser pequena. E dependendo do que você trabalha, a escala, já mesmo sendo um fragmento pequeno, já é suficiente, né? E começando no UFG, vários alunos me procuraram para trabalhar, fazer a atividade de campo, e eu tinha uma equipe bem grande, eu tinha 8 alunos de graduação para orientar, e cada um a gente foi pensando num projeto individual para fazer. Só que lá na UFG, na época, a gente tinha alguma dificuldade em termos de logística, não tinha garagem, não tinha carro para levar usando para o campo. Então eu pensei, eu vou fazer um projeto para unificar o pessoal do laboratório, né, todo mundo trabalhasse, e aí, na idas e vindas para o campo, todo mundo se ajuda, dá carona, e a gente movimentando mais, montando a equipe, ficaria mais fácil de todo mundo trabalhar, porque a unidade, apesar de ser próxima da cidade, né, o fragmento, a fazenda, ela ainda era, acho que 8 quilômetros. Então, a pé não dava para ir. De bicicleta seria até fácil, mas ninguém quer ir. Então, para otimizar as indas e vindas para a reserva, a gente montou um projeto maior. A minha intenção era integrar, todo mundo trabalhar junto. E aí a gente pensou em fazer um projeto eu pensei, né, em fazer um projeto de medir herbivoria. Então, é uma coisa que eu já trabalho há bastante tempo, trabalhei com saúde, e eu queria fazer um trabalho onde onde a gente fizesse medir herbivoria em várias fisionomias diferentes, né? Lá, na unidade, a gente consegue ter esse gradiente, né, bem informado lá, áreas de cerrado ralo e cerrado típico nas áreas mais altas, e à medida que você vai descendo o relevo, né, para as depressões, vai se tornando um cerrado denso, passa cerradão, e próximo a alguns córregos que tem dentro da área, você tem matas, né, e mata de galeria. Então, a brincadeira foi essa, vamos medir herbivoria em várias fisionomias de cerrado, com as mesmas espécies de planta, para ver se vai ter variação, né? A ideia é que, em função da mudança da diversidade de espécies, ou mudança da riqueza, isso pudesse influenciar na taxa de herbivoria da comunidade, né? Medir em várias espécies e ver a taxa da comunidade, ok? E aqui, ó, são fotografias que eu tirei lá para ver justamente esse gradiente, né? Então, a gente tem áreas bem mais abertas, dominadas por gramíneo, cerrado ralo, e vai até as áreas de cerradão, que é a área bem mais fechada, com bem característica florestal, né? Isso em questão de metros. Então, você está no topo na área mais alta, você desce o morro, em questão de 100, 150 metros, você já cruzava quase todas as fisionomias, saía de uma área aberta, do cerradão, para um cerrado denso, e de repente já estava na mata já. Então era muito fácil de trabalhar, precisava se deslocar pouco, e a área tinha uma área suficiente para fazer muitos pontos de coleta. Então foi bem legal poder desenvolver esse projeto lá, né? E aí veio a questão, nós tínhamos eu queria fazer a medida em espécies comuns, às 4 fisionomias, e aí nós pensamos em fazer um levantamento florístico primeiro, para ter noção da diversidade de plantas e quem eram as espécies mais abundantes, e separar um conjunto de espécies para trabalhar que ocorriam em abundância nas 4 fisionomias, né? O desafio era tentar isso. E pensando no projeto, eu quis repetir uma metodologia que eu usei no meu mestrado, de medir a produção de serrapeleira para estimar qual que era a biomassa de folhas produzida na área. Então,
eu teria a produção de folhas e depois eu faria a medida de taxa de herbivoria, e aí eu poderia ter um valor ali em peso, né? Falar, ó, 20% foi consumido, então isso provavelmente corresponderia a X quilos por ano, né, dentro da comunidade. Então era uma coisa repetindo uma certa metodologia que eu fiz no mestrado. E para isso nós colocamos, né, coletores de serrapilheira em 48 pontos ao longo da área, 12 por fisionomia. Então nós colocamos o coletor de serrapilheira para coletar a serrapilheira, medir a biomassa e produção de folhas, mas era um dado secundário, não era o foco do trabalho, né? E aí, o que aconteceu foi justamente que em 2014, uma aluna que estava, o trabalho dela seria justamente essa parte da herbivoria, vários alunos do laboratório foram para um congresso, queriam para o congresso, e ela queria também, só que o trabalho dela estava começando, que era a parte de herbivoria. E a gente já tinha alguns meses que nós só estávamos medindo a serrapilheira. Aí eu comentei com ela, vamos analisar brevemente os dados, a gente já tem 6 meses de dados, e a gente consegue fazer um painel já para indicar ali com dados preliminares os padrões que a gente vai encontrar na produção de serrapilheira, que era uma coisa que não era nem de longe o objetivo do trabalho. E então fizemos o painel, né? Aí ela apresentou esse painel no evento que eles foram. Então foi uma turma grande, acho que foram uns 6 ou 7 do laboratório, se não estou enganado, mas foi muita gente da universidade, né? E ela foi super feliz apresentar esse painel lá no evento. E o que aconteceu é que algumas pessoas comentando sobre o painel, né, deu uma destruída no painel, né? Afinal, ela voltou do evento, a sensação dela era isso aqui, ó, que explodiram o mundo dela, né? Não foi uma coisa positiva. Isso porque alguns comentários que ela ouviu em relação aos dados que ela foi apresentar eram muito óbvios, né? Que assim, não fazia sentido fazer essa pesquisa, né? Pelo menos apresentar o painel que ela estava apresentando, porque era muito óbvio. É óbvio que o extrato lenhoso vai produzir uma biomassa maior no cerradão, que é um ambiente florestal, e vai produzir menos no cerrado ralo, que é um ambiente mais graminoso, né? Um ambiente aberto, tem poucos arbustos, raramente tem uma árvore. Então era muito óbvio, né? Então aquele negócio é muito óbvio, por que você está fazendo isso? E ela foi muito questionada nesse sentido por algumas pessoas no evento. E teve alguém depois que ela comentou, falou isso, tipo, não faz sentido, por que você está trabalhando com isso? Isso é bobeira, né? Isso é muito óbvio e ela não deveria. E ela veio com isso do evento, que tipo, o trabalho dela era inútil, ela se sentiu um pouco envergonhada de ter levado o painel para o evento, né? Apesar de todo o capricho, todo o trabalho, todo o esforço que nós estávamos tendo para desenvolver o trabalho, que é coletar essa serrapilheira em 48 pontos, trazer tudo para laboratórios, secar, depois separar folha, flor, ramo, fruto, e pesar tudo separado para depois fazer as análises, é muito trabalho. E eu ficou um pouco mais tranquilo, porque a gente tinha uma equipe com 8 alunos. E além disso, tinha os outros, eles tinham um projeto individual e tinha o projeto da herbivoria, que na verdade era o foco do trabalho, né? Mas aí ela veio com esse retorno do evento que foi bem triste para ela. Foi um evento com uma empolgação e voltou bem triste, achando que ela pagou mico, né? Foi uma experiência ruim. E eu fiquei bem indignado, né, pelo jeito que ela descreveu os comentários, como se realmente ela estivesse jogando o tempo dela fora, né? E eu insisti com ela, convenci ela que assim, não, todo o trabalho tem o seu valor, não era o objetivo, não era, na verdade, o trabalho dela, né? Mas esses resultados em si tinham um valor, porque a gente foi para campo, coletou, tem a medida, está sendo bem feito, né? Então aquilo tem algum valor, pode ser útil para alguém no futuro, mas que o trabalho dela estava legal, estava acontecendo e não tinha nenhum problema, né? Tive que convencer a aluna que o trabalho, na verdade, era bom, apesar das críticas, né? E aí, um tempo depois, com isso na cabeça, eu falei, não, tem esses dados, eu acho que eu vou, talvez caberia montar um artigo, pelo menos para divulgar as informações, porque eu valorizo o esforço que a gente tem no campo, e eu não acho que tem coisa que é para jogar fora e tem coisa para publicar. Eu acho que o trabalho foi bem feito, as coletas foram bem feitas,
cabe sim uma análise ali, depois uma publicação, mesmo que simples, para divulgar esse resultado, né? Porque esse resultado pode ser útil para alguém no futuro, né? Ou pode ajudar ali para contribuir para entender algum padrão, mas jogar fora só porque às vezes é simples ou é óbvio, ou você tem dúvida se aquilo é interessante ou não para outras pessoas, eu acho que não é válido. Válido é você valorizar o seu trabalho e analisar bem, depois contar uma boa história e divulgar os resultados, ok? Mas aí o que aconteceu? Quando eu decidi me voltar nesses dados, falar, vamos escrever um artiguinho sobre produção de serrapilheira, eu já tinha essa coisa na cabeça, né? A pessoa falou que para o aluno que aquilo era óbvio. Óbvio mesmo? Será que a literatura, os dados existentes aí mostram essa obviedade tão forte nos dados? Ou seja, eu estava só mostrando que já estava publicado, né? Não tinha nada de ineditismo no trabalho. E aí eu fui fazer pesquisa bibliográfica. Né? Você vê, eu já tinha os dados, antes e depois eu fiz a pesquisa bibliográfica. E dentro do que eu encontrei, foi essa tabelinha aqui. Então eu encontrei uma infinidade de trabalhos sobre produção de serrapilheira, mas a maioria esmagadora em ambientes de floresta. Então, ambiente de floresta tem centenas de trabalhos de produção de serrapilheira, com vários aspectos ecológicos diferentes, trabalhos excelentes, né? E eu me surpreendi que existem muito poucos trabalhos publicados com produção de serrapilheira, né, de extrato lenhoso, em fisionomias de savana. Então não tem nada, né? Tem nada, não. Tem esses trabalhos, que eu acho que no total são 13 trabalhos. Aqui tem até mais do que 13 medidas nessa tabela, mas justamente porque alguns trabalhos fizeram em uma, duas ou três fisionomias, e aí acaba que contou mais de uma vez. Mas no fim eu tive que sair pescando, né, e a pescaria foi difícil. Alguns trabalhos são dissertações de mestrado, são trabalhos bem antigos, até eu tive que usar citação de livro, né, o trabalho mesmo, eu não consegui cópia, né, ele nunca foi publicado, então está numa tese, num arquivo de 83 em alguma na Universidade Federal de Brasília. Então é um documento que está inacessível. Mas enfim, eu consegui juntar essas medidas de produção de serrapilheira, ok? E aí, quando eu montei essa tabela, estruturei ela, e você vai ver a variação da produção de serrapilheira, tentando organizar as informações ao longo daquele gradiente, né, que vai de um cerrado aberto até um cerrado fechado, né, até um cerradão, que geralmente é florestal, eu encontrei um resultado bem interessante, né? Aí eu fiz esse gráfico aqui para vocês entenderem, ó. Então aqui eu ilustrei, né, a variação da produção de serrapilheira indo de 0 a 10, na verdade eu pus errado, aqui é toneladas por ano, não quilos por ano. Mas, em geral, quando você faz uma avaliação por ecossistema e faz uma medida de produção de serrapilheira para o ambiente, né, usando como unidade hectares por ano, ou seja, quanto é produzido de folha, flor e fruto em 1 hectare, vai estar ali, a variação geralmente vai estar entre 1 a 10 toneladas por ano, dependendo da estrutura do ambiente. Se for um ambiente aberto, vai ser produção menor. Se for um ambiente fechado, uma florestal, pode chegar a 10, 11, dependendo do ambiente, pode chegar até 15 toneladas por ano de produção de serrapilheira. Ok? E aí eu fui aqui para ilustrar, olha só como é que fica a produção que nós temos na literatura. Então, em 4 trabalhos, se eu não estou enganado, as medidas variaram pensando no cerrado lato sensu, ou seja, o trabalho fala cerrado, ele não define que subdivisão, que fisionomia que é, né, subdivisão de cerrado que é, só cerrado. E esses 4 trabalhos indicam que a produção de serrapilheira por hectare do extrato lenhoso varia de 0,6 a 5,6. É uma variação bem grande, né? Mas pensando em cerrado, não tem como ver que subfisionomia que é. E alguns trabalhos daquela lista já definem se é cerrado ralo, típico, denso ou cerradão, né? Então, olha só, essa aqui seria a variação em 3 trabalhos para cerrado ralo. Então, para o cerrado ralo, a variação seria de 2,1 a 3,2 toneladas por ano, por hectare, ok? Então, é uma variação até pequena para essa subfisionomia ou essa fisionomia de cerrado.
ok? E aí, quando você vai para o cerrado típico, não tem aquela transição que você esperaria. O cerrado ralo é mais aberto. O cerrado típico é mais fechado, então vai ser um pouquinho maior. Não, a variação registrada na literatura para cerrado típico ela é mais ampla do que para o cerrado ralo. Né? Tem um valor, chega a um máximo maior, né, o de 4,1, mas o inferior é menor do que o cerrado ralo, né, 1,5. Então já começou a quebrar um pouco esse negócio da obviedade. Peraí, eu fui para um ambiente de cerrado ralo aberto, com um cerrado típico, que é um pouco mais fechado, mas não teve aquele gradiente óbvio na produção de serrapilheira, então não ficou legal. Né? Quando eu fui procurar informação para cerrado denso, aí me veio outra surpresa. Não tinha informação. Pelo menos para essa subfisionomia de cerrado, não tinha nenhum. O único trabalho, o único resultado que eu tinha conhecimento era um trabalho que eu mesmo tinha feito no meu mestrado em 2005, que eu tinha coletado as informações e eu nunca tinha publicado. Então, a única pessoa que teria uma informação para essa subfisionomia do cerrado denso seria eu. Então, só tem uma medida, 4,4. Parece que está atendendo a um gradiente, né? Mas só tem uma medida. E era minha, e nem publicado estava. Então, nem informação para essa fisionomia existia até eu fazer essa análise. Né? E, por fim, vem o cerradão. Aí você pensa, não, agora é um ambiente florestal, né? Vai estar lá nos 5, 8, 10 toneladas por ano, para dar aquele gradiente óbvio, né, que o pessoal criticou a minha aluna no congresso. Né? E aí vem a surpresa maior ainda. Olha o nível da variação que a literatura apresenta de produção de serrapilheira para cerradão. Vai de 1 tonelada, ou seja, quase a mesma medida para um cerrado aberto, cerrado ralo, e vai até 8,7, ou seja, ela praticamente, a medida para florestal engloba todas as outras medidas para aquelas fisionomias mais tipicamente savanas. Então, você pegar aqui em um ambiente florestal pode variar de 1 até 8,7, é muito variável. Eu não consigo ver nenhuma obviedade nenhum gradiente. Lógico que vai aumentar do ralo para o cerradão. Só olhar a literatura disponível. E aí vem aquela pergunta, né? Então, as pessoas criticaram o trabalho lá no evento e falaram que era óbvio. De onde eles tiraram o óbvio? Porque não existia literatura, pelo menos de onde eles tiraram a afirmativa deles, não existia literatura sintetizando os resultados, a própria literatura disponível é escassa e não indica um padrão tão claro, porque, lógico, cada trabalho foi feito em um lugar diferente, com metodologias diferentes, às vezes objetivos diferentes, e com isso vai ter muita variação de resultado a resultado. Mas olhando essa figura aqui, não tem nada de óbvio, né? Ou seja, a crítica em relação ao painel no evento foi simplesmente absurda, porque provavelmente quem criticou não sabia nada sobre o assunto, não tinha noção da literatura, e ainda faz uma crítica, né? Lógico, falar, é óbvio, mas e aí, está no papel, alguém já mostrou isso, já está publicado, ou pelo menos tem resultados para a gente poder fazer um questionamento, né, uma discussão embasada em resultados? Não tinha. E aí, de onde nasceu a ideia, né, de falar, não, agora eu acho que dá para encorpar, fazer um bom artigo em cima desses resultados, porque não existe nada similar na literatura, né, que comparasse várias fisionomias e ainda fizesse essa retrospectiva aí da literatura disponível. E aí foi onde, primeiro, eu finalizei um artigo meu, um artiguinho, uma nota, em cima dos meus dados do mestrado, né, com a medida de cerrado denso, e submeti numa revista, na verdade eu submeti esse artigo numa revista brasileira, e o feedback foi bem ruim, o pessoal falou, não faz sentido publicar isso aqui não, você mediu só uma vez no ano, só durante um ano, é um resultado que não serve para nada. Eu ouvi basicamente isso, né? A revista negou, falou, não, isso não serve para nada, e recusou o trabalho. E aí eu submeti por indicação dos coautores, que nós submetemos essa revista, de uma sociedade lá da África. É uma revista legal, é um fator de impacto baixo, mas é uma revista bem organizada, publica com periodicidade. E eles responderam bem, deram um feedback muito bom, eu consegui melhorar bastante o artigo em função das sugestões que fizeram,
E publiquei um resultado simples lá do meu mestrado, que estava abandonado, já estava 15 anos na gaveta já. E aí finalizei o trabalho comparando as 4 fisionomias e publiquei e submeti também em algumas revistas, incluindo revista brasileira. E as revistas brasileiras foi muito interessante, também foi o pior feedback, tipo, isso aqui não dá, não serve para nada. É muito louco essa situação, né? Às vezes muita gente está me vendo aí na palestra, eu acho estranho, porque os piores feedbacks que eu já recebi em submissão de artigo foi em revistas brasileiras, né? Meio muito destruindo o trabalho, né? Não tem nenhuma sugestão, às vezes uma melhora aqui, melhor não, é só, não serve. Não serve, cara, disso. Ponto final, né? No caso, nós submetemos uma revista bem alta, fator de impacto, foi recusado, mas veio algumas sugestões boas, e aí a gente decidiu submeter nessa revista, né, Journal of Plant Ecology, que é lá da China, da Sociedade Chinesa de Botânica, e o feedback que veio, assim, foi maravilhoso, né? Veio com várias sugestões, ó, melhor aqui, eu acho que você poderia incluir esse resultado. Você já pensou em, ao invés de usar isso como um fator resposta? E, nossa, o artigo saiu, assim, do mais ou menos para um artigo que eu, pelo menos, considero muito bom, graças à revisão, né, aos direcionamentos dos pareceres, né? E foi muito bom. E aí, quando nós conseguimos corrigir o artigo, quando nós corrigimos, nós vimos, nossa, essa sugestão foi muito boa, melhorou demais, demos aquele up no artigo, voltou para a revista revisou e o artigo foi aprovado. No fim, eu publiquei numa revista um artigo que, supostamente, um conteúdo que era muito óbvio, que não servia para nada, publicou numa revista até razoável, uma revista boa, tá crescendo, tem um fator de impacto interessante, eu acho que hoje no novo Qualis é A3, mas, enfim, consegui publicar esse artigo, a lista de autores é um monte de gente, são os diversos alunos que participaram do trabalho, que ralaram, suaram, deram sangue, né? Pegaram o carro de pai e mãe para poder ir para o campo, coletar folha no coletor, pegaram o carrapato, a gente pegou berne e saiu publicado, né? E o resultado ficou muito bonito, né? O que a gente queria, no fim, que eu quis no trabalho, porque nem era lá, como eu falei, um objetivo no início, é que ficou bem claro. Então, esse gradiente, pelo menos no trabalho que nós fizemos, na mesma área, com fisionomias adjacentes uma à outra, com uma composição florística muito similar uma à outra, ficou bem claro. Então, você vai de um cerrado ralo a um cerradão, e esse aumento gradativo da produção de serrapilheira justamente acompanha o aumento da estrutura da vegetação, né? Nós até fizemos aqui uma sugestão do revisor, né, de fazer uma regressão associando a biomassa. Ele sugeriu usar uma equação alométrica, eu não conhecia, eu procurei na literatura, achei vários artigos, consegui várias equações que daria para poder usar, e relacionando a biomassa da estrutura vegetal, né, a biomassa aérea, com a produção anual, olha só, por ponto, ficou perfeito, ficou muito bom, deu uma relação bem forte, quase 0,70. Então, aqui está muito bom. Pelo menos nesse trabalho que nós fizemos, ficou claro que, aumentando a estrutura da vegetação, a tendência é de um forte aumento, né, da produção de serrapilheira, acompanhando o aumento da densidade de arbustos e de árvores, né, indo do cerrado ralo para o cerradão. Ou seja, provamos uma coisa bem óbvia, né, mas que antes desse trabalho não era tão óbvio assim. Você resgatando a literatura, não tem nada de obviedade, ok? E aí fica a lição, né? Para mim ficou a lição, né? Até baixei isso aqui, é uma capa de um livro, depois quem quiser puxar aí para ler. O óbvio também precisa ser dito, mas eu acho que na ciência ele também precisa ser publicado. Então eu lembro de uma fala de um professor durante a minha formação que tem muito disso, muita coisa que às vezes pessoal circula na ecologia, tem até em livro e tal, são coisas muito óbvias, mas quando você baixa para puxar informação sobre aquilo, tem muito pouco ou quase nada publicado. Então é aquela coisa que já está, as pessoas colocaram na cabeça, isso vai circulando, mas ninguém nunca foi lá, fez um bom experimento, mediu, ou pelo menos foi lá, mediu, transformou aquele número, tentou fazer uma análise e mostrar que aquele padrão realmente, de fato, acontece na natureza. Então, assim, a dica é essa, né? O trabalho era óbvio,
apesar de que a literatura não indicava e o trabalho bem feito, com esforço, acabou tendo um resultado positivo muito bom, né? E o que ficou de experiência é essa, né? Que a crítica, tem crítica que ajuda, né? E crítica que não ajuda. As críticas que nós recebemos no começo do trabalho, que nem era a nossa intenção fazer, foi muito ruim. E submetendo agora nessa revista que eu comentei da China lá, veio com sugestões, críticas muito boas, sugestões muito boas. Melhorou bastante o trabalho e hoje, trabalho que às vezes podia estar um resultado que ele está engavetado, que não serviria para ninguém, hoje pode ser útil. Eu publiquei ele ano passado, várias pessoas já me pediu cópia do artigo no ResearchGate, então a gente já mandou e-mail, então é um trabalho que está sendo útil, está tendo que ser procurado, vai ser, né, pelo menos tem a possibilidade de servir para alguém, porque os dados estão publicados, ok? Mas é isso, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Falar para mim não gastar mais do que meia hora, né? Oi, gente. A gente teve aqui alguns comentários. Eu já vou falando aqui com a gente. Tá bom. O Rafael falou, né, quando ali no comecinho da palestra, que tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. E eu lembro... Eu vi esse memezinho também, eu quase colei ele aqui, eu sempre achei isso mais legal. Sim, tem também aquela coisa que eu já ouvi do meu professor de cálculo, porque na matemática ele falou para a gente que provar o óbvio na matemática dava um teorema, dava uma coisa enorme, né, de livro mesmo, explicações das equações matemáticas, porque aquilo dava aquele resultado. Então, o óbvio, ele não é tão óbvio assim. E algumas pessoas comentaram aqui também que o simples para alguns nem sempre é para os outros. E eu fiquei pensando justamente com relação a esse trabalho nas fitofisionomias do cerrado, que a gente tanto fala e não é óbvio para todo mundo, nem para a gente que faz biologia, porque por mais que a gente tenha contato com isso, às vezes a gente olha um campo, né, cheio de gramíneas e vai pensar que aquilo ali é tudo a mesma coisa e não vai saber muito bem identificar, né, e classificar dentro daquelas fitofisionomias. E o que é mais óbvio assim para mim seria a vereda, que é a única que tem lá a palmeira e a água. E isso não é tão óbvio. Esse comentário seu é bem pertinente, Camila, porque uma crítica, eu até coloquei aquela tabela, e um resultado que a gente mostrou, discutia justamente que, assim, os trabalhos que fazem estimativa de serrapilheira, eles, na maioria dos casos, eles não trazem nenhuma informação da estrutura da vegetação. Então, alguém foi lá e falou, isso é um cerradão, isso é um cerrado típico, né? E ficou só nisso. Então, a gente até sugere na discussão que futuros trabalhos deveriam fazer essa medida igual nós fizemos. Nós fizemos o levantamento florístico, nós tínhamos conhecimento das espécies, nós ainda medimos cada planta, o diâmetro, a altura. Então, isso permitiu depois que nós fizemos uma estimativa de biomassa da estrutura da vegetação, que ficou muito mais preciso. A gente tinha toda essa descrição da estrutura, comparação por densidade, por área ocupada, por volume cilíndrico de lenhoso, e depois por biomassa, foi possível, porque nós gastamos 2 meses só para fazer o levantamento nos 48 pontos, que também não era um objetivo do trabalho, né? Mas permitiu fazer uma análise muito mais refinada, que na literatura não tinha. Quando a gente busca os trabalhos de serrapilheira e tenta ver que informação que tem da área, é só o nome, para a maioria, Às vezes tem a densidade, já tem tantas plantas, mas para falar isso é um cerradão ou não, fica muito difícil. Com cerrado típico ou não, fica muito difícil, porque vai variar de região para região e varia pelo olhar, né? Então, no Panga mesmo, já aconteceu várias vezes, você passar por uma área de cerradão, que eu ouvi falar a primeira vez era um cerradão, e você passar com vários professores de botânica e cada um fala, isso é uma mata, isso é não sei o quê. Só que está todo mundo só jogando, né, a avaliação visual. Aquela avaliação de lá, medir, contar e fazer tudo com número,
poucos fazem. E isso deveria ser melhorado, para depois até permitir a comparação entre os trabalhos. Isso. Eu comentei aqui também sobre a importância da ciência básica, né? E o Rafael destacou aqui embaixo essa frase: a dicotomia entre ciência básica e aplicada é abstrata, é bem subjetivo mesmo. A gente aprende, né, no curso de biologia o que vai ser aplicado, o que não é, mas acaba que quando a gente está lá coletando, a gente nunca sabe qual que vai ser o real impacto disso depois de publicado. Isso. Tem um comentário aqui também do William, naquela parte em que você estava falando de receber as críticas e das pessoas, né, virem apontar as falhas no trabalho. Ele falou que passou por isso a partir de dados descritivos e que surgem muitos questionamentos pelo padrão não poder ser confirmado pelos fatores, principalmente os fatores que são inerentes àquela região, né, que ele chamou aqui de autóctones. Então, acho que isso é uma característica desse trabalho, né, em comum que você teve aí, que tem os fatores e que você teve que ter toda uma abordagem para transformar isso em variáveis e traduzir esse resultado. No fim é uma felicidade, porque a gente conseguiu fazer umas comparações, fazer a regressão, porque tinha as medidas da vegetação, e tiramos para um outro fim. Eu aprendi ao longo do tempo que você vai para campo, o mais difícil é estar em campo, é chegar no campo. Né? Então, você está no campo, coleta tudo quanto é informação que você puder. Então, já fazer um levantamento de florir, já identifica, tira a amostra, pega o diâmetro, pega a altura da árvore, faz tudo bonitinho e depois isso você pode usar de alguma forma. E eu fui bem feliz nisso. A gente coletou essas informações, tudo, e toda vez que precisava da informação, você podia fazer igual a sugestão do revisor. Faz a equação volumétrica. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Aí embaixo fez um artigo que revisava várias equações de frente para o cerrado. Aí o que eles pediam lá? Diâmetro e altura da árvore. Aí eu falei, tem todas. Foi só jogar na fórmula, calcular tudo. E aí, até a regressão que está no painel, né, uma relaçãozinha que a gente fez no painel, ficou muito melhor, porque é bem melhor você associar a produção a biomassa do que, por exemplo, o volume cilíndrico das árvores, que é uma medida muito imprecisa. E aí foi a dica do revisor. Ele foi procurar atrás, você aprende o que é com a dica, e o artigo fica bem melhor. Sim, a indicação das ferramentas, né, que a gente usa na biologia para tentar transmitir o que a natureza está querendo dizer. Mas essa questão da crítica, eu acho interessante no sentido assim, a gente tem que saber fazer crítica, né? É um exercício, eu mesmo tenho, às vezes a gente faz uma crítica, uma sugestão, uma crítica até uma coisa tentando, aqui você tem uma falha que você tem que melhorar, mas é bem o tom que você faz, o jeito, a postura, até o tom da voz já está mais destruindo do que ajudando o trabalho. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sim, e você até comentou, né, que as críticas mais duras e improdutivas, que não eram construtivas, eram de periódicos aqui nacionais. Essa aí eu já, assim, não é legal falar, mas sei lá, quando dependendo do trabalho da área, lógico que igual dentro desse trabalho de cerveja, não é minha especialidade. Mas eu fiz uma boa visão, acho o trabalho legal. Então, assim, dependendo da crítica, eu falar assim, tipo, isso não serve, né? Por mais que a pessoa tenta falar de forma mais educada, mas a crítica tipo, tá ruim pro nosso periódico, tá ruim. E quando você manda para um trabalho igual a gente mandou para uma revista, isso aqui é o perfil dessa revista brasileira, vai ser um trabalhinho legal, e veio assim, tá ruim. E aí você fala, eu fiquei revoltado, aí eu peguei e mandei para uma revista muito melhor, e a revista aprovou. Isso fica assim, não faz sentido, né? Eu mando para uma revista de outro país que não sabe nada do bioma e os caras fazem uma revisão boa, faz sugestão. Tenho certeza que a maioria todos os revisores eram brasileiros, mas fizeram críticas boas. E quando eu mandei para um periódico brasileiro, eu mandei para um periódico que ele nem revisou, ele só falou, não serve, tá ruim. Mediu só um ano, fez algumas críticas, que eu até acho
Isso é válido, né? O IDIA serve só um ano, tem variação ano a ano. Mas essa variação ano a ano vai mudar o padrão que eu observei, que era comparar as isonomias? Não vai mudar, né? Então, pelo menos já tinha um indicativo forte. Mas não vem, às vezes não vem nenhuma crítica ajudando, só vem, sabe, descendo o sarrafo, né? Não contribui com nada. Isso aí ainda acaba ficando triste, né? Fala, então, pô, meu trabalho, nunca vou publicar, não vai servir para nada, aquela coisa toda. Eu acredito que é uma coisa muito importante de falar para as pessoas que estão iniciando essa carreira acadêmica, né, para nós que estamos na pós-graduação, que vamos passar por essas experiências e que depois estaremos do outro lado também como revisores, para a gente ir mudando essa mentalidade com os nossos trabalhos feitos aqui dentro de casa. Eu acho que é importante destacar isso também. Sobre comentários aqui, tem várias pessoas te dando parabéns, né? Você consegue ver aí. E tem aqui um comentário interessante da Bárbara Nunes. Ela falou que o Milton Santos é um grande nome da geografia e foi extremamente criticado, mas depois ganhou renome ao publicar sobre coisas óbvias. Bem isso, né? Acho que eu não vou chegar lá, não. Acho que o trabalhinho vai ser útil, mas ainda dá. Mas nunca se sabe. Mas é nem a questão da repercussão. Eu acho que eu fiquei muito feliz com conseguir finalizar a publicação, porque é sempre uma vitória. Quando você fecha um manuscrito, você vê ali os dados bonitos, vê um padrão, vê um resultado positivo, e você submete uma revista que considera que aquele tem algum valor e publica, é uma vitória muito grande. E para os alunos, né, imagina, todo aluno de graduação tem um artigo publicado, que muitos deles nem estão trabalhando mais na área, mas esse ano mesmo eu publiquei um artigo nosso, nós fizemos. Parece que assim, é a coroação para aquele esforço grande que foi para ir para o campo, sofrer lá. Lógico que todo mundo estava achando bom estar sofrendo no campo. Biólogo, ecólogo tem esse problema mental, né? Mas quando você consegue publicar, é muito bom. Eu vejo que os alunos, sabe, quer mostrar para todo mundo que isso é um artigo com o nome dele. E o artigo bom, bem feito, né, bem escrito, lógico que não vai revolucionar o mundo, mas é a coroação do trabalho. Então, a gente tem sempre que valorizar o nosso trabalho e eu acho que o dado está bem feito. Temos um tempo, vai lá, faz um manuscrito, acha uma revista que o trabalho vai se encaixar bem e publica. E, se Deus quiser, um dia aquilo vai ser útil para alguém, né? Ou para muita gente. Sim, a gente tem a mania de pensar que a publicação é o fim, mas ela é só o começo para quem vai receber aquele manuscrito, entrar em contato com ele e tentar, né, voltar a reconstruir o que a pessoa fez, os estudos, e utilizar aquilo ali como bibliografia. Então, a publicação, ela não é o fim, ela é o começo de um novo processo, que é a divulgação daqueles resultados. E é claro que todos nós somos cobrados, incentivados e pagos para fazer isso. Então, é muito importante, sim. A Bruna comentou, para os chineses que estão mais longe do cerrado, não pareceu tão óbvio assim. Eu achei engraçado que você comentou que também submeteu para uma revista africana, e lá eles também têm esse contexto de savana, né? Então, no fim foi 2 artigos. O da revista africana foi o meu artigo com os dados do mestrado, que era uma coisa menorzinha. Eu falei, vou fazer uma nota curtinha, enviei. Eu ia para a revista brasileira primeiro e foi uma resposta do tipo, isso não dá para publicar. Eu falei, mas tem um erro aqui, ué. Não faz sentido. E aí eu mandei para a revista africana, lá da Sociedade Africana, eles demorou a dar uma resposta, mas revisou direito, veio com retorno, eu corrigi tudo, e depois foi aceito, publicado. Se um dia for útil para alguém, está lá, né? Está na história. E, igual você falou, lá na África, lógico que o pessoal não tem, às vezes, o conhecimento do bioma, mas o pessoal vê se o trabalho está bem escrito, tudo. Provavelmente entrou, às vezes, algum brasileiro para revisar o trabalho, foi convidado, mas tem essa questão. Eu tive pouca experiência em submeter artigo em revista brasileira, mas eu não sou feliz com nenhum retorno. Tu fala assim, não, a crítica dessa revista deu pau no artigo,
mas fez boas críticas e eu vou poder melhorar o artigo em cima disso aqui. Eu achei, sempre foi umas críticas um pouco pesadas, sabe? Eu achei meio maldade. Não sei. Entendi. É muito ruim do brasileiro. Muita gente deve estar me vendo aí falando assim, mas justo o Alan, falar, reclamar de criticar os outros, justo o Alan que gosta de enfiar a faca ali no fim, né? Mas eu estou aprendendo, estou melhorando, né? E eu também não concordo. Às vezes a gente faz até de reflexo, né? Aprendeu a ser um pouquinho malzinho, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer umas críticas um pouco mais positivas para contribuir mais, né? Não é só descer o sarrafo. Sobre sua, sua exigência e seu nível de exigência eu não conheço, mas você sempre ouvi falar muito bem das suas aulas e dos seus trabalhos, que você é gente boa, então tá tudo certo. O Rafael comentou aqui, é isso aí, Alan. A frase de motivação é a mesma para publicar, aprender estatística e programação. Erre, mas não desista. Bem isso. É bem assim. Então, pessoal, Pode falar. se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, o formulário de presença também já está aberto, eu coloquei aqui faz um tempinho, então preencham lá. E lá tem um espaço para vocês também darem sugestões sobre o evento e dar um feedback para a palestra. Então, é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí para falar, pode falar. Nós estamos aqui à disposição para responder. Bom, assim, eu tenho algumas perguntinhas também preparadas aqui para a gente finalizar, que é justamente nessa questão que você abordou também sobre algumas coisas serem óbvias, mas não estarem publicadas e sempre existir essas lacunas. E é atrás disso que o pessoal da pós-graduação de todo o Brasil está preenchendo lacunas e nenhum trabalho é menos importante que o outro, não por ser, como eu mencionei antes, né, o básico, o aplicado, e assim, acho que foi essa a mensagem que a gente quis passar hoje, e é isso, assim, se você tiver algum comentário a mais, o professor pode fazer. Não, acho que a experiência foi boa, acho que estou feliz de poder dividir isso que eu passei, né, com esses artigos, com essa história. E assim, acho que eu vejo muito, até no curso de campo, nas últimas 2 edições que eu participei, eu sempre falo bastante nisso, a questão de valorizar o próprio trabalho. Meus alunos, eu bato muito nessa tecla. Porque tem aluno que desvaloriza muito, né? Eles falam, nossa, esse resultado. Mas às vezes você está para o campo e vai coletar o óbvio mesmo, é aquilo ali, é uma coisa simples, mas se for feito bem feito, com qualidade, depois se for bem analisado, você faz um artigo, escreve um manuscrito, fazendo uma boa revisão, bem feito, é válido. Né? Nem todo mundo vai revolucionar a ecologia, revolucionar a biologia, revolucionar o mundo. Né? Tem que fazer o trabalho bem feito, de qualidade, e se for resultado for óbvio, não é problema. Porque, na verdade, assim, vamos avolumar até a questão de ciência básica, de óbvio aí, para a gente poder avançar até nas coisas melhores. Né? E aí, quando se você falou, preencher lacuna, eu já estou na biologia já tem 20 anos, eu trabalho com ecologia tem 18, desde que eu comecei a fazer estágio lá na minha graduação, e é muito interessante, porque hoje eu trabalho com Saúva, que é um grupo que tem muita gente trabalhando, mas para Cerrado tem muito pouco. Então, quase tudo que você faz, mesmo que seja a coisa mais básica, é novo. Novidade, a gente nunca fez. E essa Saúva tá aí, a gente já está aqui no Cerrado, já tem universidades, várias universidades pelo Cerrado aí, pouca gente trabalha com o bicho, pouca gente estuda o bicho, e sai muito pouca publicação. Então, tudo que você faz é novidade. Né? E não só para minha área. Minha área é um exemplo. Né? Para várias áreas aí, o estudo do Cerrado ainda é incipiente. Tem muito de conhecimento básico e óbvio para ser bem medido, bem estruturado e publicado, para depois disso a gente poder se fazer umas perguntas melhores, né? Mais complexas. Sim, pessoal, nós temos
pessoas aqui de outras universidades, né? Acredito outras localidades. Então, queria falar para vocês que acompanhem lá o Instagram, da onde que eu acho que a maioria nos encontrou, para saber sobre as coisas do PPG, né? Tem processos abertos, aí tem muita coisa legal acontecendo. E queria deixar avisado já que as palestras elas serão quinzenais, então na próxima segunda a gente não tem palestra, e no dia 26, não é isso? No dia 26 nós retornaremos com a palestra do professor Cristiano, que é da UFJ, né, Universidade Federal de Jataí, que também era UFG. Bom, então, teremos essas palestras e acompanhem lá. Se tiver mais alguma coisa para falar, a gente recebeu aqui os parabéns do William. Muito obrigado, William, continue participando com a gente. E é isso, pessoal. Vou deixar o formulário aberto até o horário combinado. E quem quiser, responde lá. Tá bom? É isso? Fechou? É isso. Agradeço Então a tá. todos, agradeço a oportunidade. Tá certo. Obrigada, Alan. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais a todos. Boa semana. Boa semana.